Capítulo 461, Escritório Central, 3, Yonvou puxou sua baioneta mágica com a mão esquerda e cortou seu punho direito. Sangue jorrou. Sangue venenoso debilitante era uma habilidade parecida com a habilidade original de Bailuq, sangue venenoso, mas as especificidades eram diferentes. Quanto maior a concentração de veneno consumida, mais venenoso ele se tornava. Quando adquiriu essa habilidade pela primeira vez, ele consumiu veneno de almas e veneno demoníaco soberano, que provou ser efetivo depois que deu para seus espíritos Guai. No entanto, desde então, Yonvou não fez mais nenhum avanço. Isso tinha sido um erro. Ele precisava absorver continuamente todos os tipos de venenos por um longo período de tempo para ajudar seu corpo a ficar mais acostumado e aumentar a toxicidade de seu sangue. Mas como seu corpo tinha se ajustado a 2 venenos raros extremos, não importava quantos outros venenos ele tentasse absorver, a habilidade simplesmente não respondia. Ele não conseguia se livrar da habilidade, então desistiu dela. Era inútil exceto para treinar os elementos dos espíritos Guai. Porém, o valor da habilidade aumentou drasticamente depois que ele capturou Bailuq, pois conseguiu fortalecê-la para criar veneno espiritual. O veneno superava qualquer outro existente e podia até mesmo ferir oponentes espirituais que não possuíam corpos físicos. O veneno de almas que adquiriu no 30º andar também possuía essa característica, mas a potência nem se comparava. Além disso, veneno espiritual possuía 3 outras características incríveis. Não possuía cor, odor e nem sabor. Era possível envenenar o alvo e ele só perceberia quando já estivesse morrendo. O veneno possuía todos os atributos do veneno disforme que Bailuq havia mencionado para Yonvou. Provavelmente é uma versão beta do outro objetivo dele, o veneno disforme. Mas embora fosse a versão beta, o veneno foi efetivo o suficiente para dar aos clones de Yonvou habilidades comparáveis às asas celestiais. E agora estava nas mãos de Yonvou depois de torturar a alma de Bailuq para aprender como criá-lo. Alguns dias tinham se passado desde que ele consumiu o veneno, o que fez o sangue venenoso debilitante em seu corpo crescer explosivamente. Também se combinou com os dados que Yonvou tinha sobre venenos e uma habilidade superior foi criada com sucesso. Yonvou a vinculou ao trono da morte e conseguiu amplificar sua força. Venenos eram discretos e perigosos. Nunca estava longe da morte, então, ele acreditava que os dois combinavam bem. E eu estava certo. Venenos em forma número. Calculando proficiência. 1,7%. Descrição. Um veneno extremo criado ao combinar o poder do trono da morte e os venenos armazenados em seu corpo com a habilidade sangue venenoso debilitante. Não possui odor, cor ou sabor. É tão discreto quanto a mão de um assassino e aprisiona o alvo do veneno em um pântano de morte antes de tomar sua alma. Esse veneno deve ser aplicado em todos. A mão de um assassino não discrimina entre ninguém e também pode permitir que seu dono descanse em paz para sempre. Sangue venenoso. O veneno armazenado na fábrica de venenos perto de seu coração também circulará pelo seu sangue. O veneno possui um efeito medicinal que fornece vigor e energia inesgotáveis, mas assim que deixa o corpo, pode derreter até aço. Rancor espiritual. O veneno sem odor, cor e sabor sempre se moverá de acordo com seus desejos. A quantidade de controle que você possui depende do ambiente e dos seus pensamentos. No entanto, quando você estiver fraco, o veneno se moverá de acordo com seu próprio julgamento. Essa é uma habilidade única. Nenhuma outra habilidade como essa existe na torre. Se for passada com sucesso para outro jogador, perderá sua exclusividade. Ao invés disso, opções adicionais serão fornecidas. Essa é uma habilidade incompleta. Complete a habilidade para aumentar seu rank ou adquirir um número. Essa era a terceira habilidade única numerada que Yonvou conseguia depois de Sistema Atman e as Asas Celestiais. Isso significava que a habilidade possuía o potencial para ir além de uma habilidade numerada ou poder se tornar um domínio ou autoridade divina depois que fosse completada. Yonvou já tinha superado Bailuq se o potencial da habilidade fosse levado em consideração. SSSSSS
Quando o veneno sem forma foi exposto ao ambiente pela primeira vez, seu sangue evaporou instantaneamente e assumiu a forma de uma névoa branca. Parecia com uma fumaça normal, mas possuía uma toxicidade viciosa que podia derreter aço como se fosse tofu e envenenar até mesmo seres divinos. Era tão perigoso que Yonvou precisava ser extremamente cuidadoso ao usá-lo, mas ele não parou de inserir mais poder. Primeiro o espírito focando pensamentos atribuindo elemento, fogo, Kia. As almas dentro de sua coleção gritaram e se transformaram em espíritos negros, fortalecendo o veneno sem forma com suas maldições. Yonvou inseriu seus pensamentos na névoa branca e tentou controlá-la enquanto maximizava seu poder adicionando onda de fogo, fogo sagrado, tribulação infernal e a roda flamejante do conjunto celestial. A névoa ficou instantaneamente preta e começou a queimar como um fogo venenoso amaldiçoado, tornando-se uma arma perigosa. Como eu pensei, não é fácil, o poder era tão intenso que Yonvou hesitou. Era impossível de se controlar. A esse ponto, poderia matar o próprio usuário a qualquer momento e se saísse fora do controle, não era algo que qualquer jogador normal conseguiria lidar. Somente seres transcendentes relacionados ao fogo teriam a chance de controlar. Se ele desistisse agora e liberasse o controle, metade do andar seria destruído, incluindo as montanhas pesadas. E o perigo das chamas não parava por aí. Faíscas se espalhariam aleatoriamente, causando mais explosões e o veneno sem forma amaldiçoado tomaria conta do andar. O andar não seria somente destruído em alguns segundos, também se tornaria um terreno estéril que nunca mais possuiria vida. Normalmente, Yonvou o isolaria com a aura, mas isso era impossível agora, então ele tentou outro método. Ele fechou seu punho. Gire. As chamas que estavam prestes a se espalhar de repente se transformaram em um redemoinho. Se era impossível de controlar, ele as reuniria em um único local primeiro. O método mais efetivo era fazê-la circular. Ele usou o primeiro espírito e focou seus pensamentos, forçando as chamas a assumirem um formato espiral, criando uma força centrípeta. Isso resultou em algo parecido com um aglomerado de energia de espada, que era o próximo estágio depois de fortalecer a energia. Era uma aplicação superior de Ki que o fazia assumir uma forma redonda para intensificar seu poder destrutivo e podia ser usado para ataques de longa distância. Mas mesmo que o aglomerado de chamas de Yonvou fosse parecido com o do Rei Marcial, era totalmente diferente. Apesar de conseguir manipular fogo do inferno, Yonvou não se atrevia a tocar na esfera por causa do calor e do veneno. Isso é aquela coisa rasa em sei lá o que. Daquele livro de ilustrações que você e seu irmão liam. O que vocês tinham na cabeça? Chamon se contraiu dentro das sombras. Não estava estável, então o menor erro poderia fazer a esfera explodir. Yonvou estava usando uma quantidade imensa de concentração e poder mágico para controlá-la. Meramente manter a forma estava fazendo com que a pedra do pecado e seu coração dracônico se aquecessem. Não muito tempo depois, a esfera ficou do tamanho da cabeça de Yonvou e começou a emitir uma luz e calor violentos. Mas isso não era o suficiente. Não posso ficar satisfeito só com isso. Se eu parar aqui, não vai ser diferente de uma onda de fogo superior. Ou a minha aura negra seria mais eficiente usar a aura negra nesse caso. Ele não estava atrás de uma técnica suprema que fosse simples. Ele queria algo grande, chamativo e explosivo, uma arma que pudesse cortar até mesmo deuses e demônios. Ele precisava aumentar seu poder dezenas de vezes mais. Então só preciso fazer mais. Se uma não fosse o suficiente, ele poderia fazer duas e, se isso ainda assim não fosse o suficiente, ele faria 13 e assim por diante. Svish. Ele criou outra esfera ao lado. Como já tinha feito uma, ele conseguiu fazer mais rápido dessa vez. Era menor, mas continha um poder que não podia ser ignorado. Ele criou uma esfera atrás da outra, alinhando-as. 1, 2, 3. A velocidade da criação aumentou até que ele conseguiu criar centenas de esferas de diferentes tamanhos em um instante. As esferas rotacionavam para manter suas formas enquanto giravam ao redor de Yonvou em uma elipse.
A visão era linda, era como se um sistema solar em miniatura tivesse aparecido. Caralho, Shamon viu o poder dentro das belas esferas e tremeu. Ele podia ver o equilíbrio delicado entre as rotações, as órbitas, as repulsões e gravidade. Mas mesmo que soubesse a teoria por trás, ele não achava que poderia tentar fazer a mesma coisa. Se o equilíbrio fosse quebrado mesmo que por uma pequena fração de segundo, tudo seria reduzido a cinzas. Ryong, Rebecca e até mesmo Bo, com sua lealdade incondicional em Yonvoo, pareciam chocados. Ninguém conseguia falar. O leve tremor de suas almas era a única coisa que expressava seus medos. Urri. As esferas estavam ressonando como se estivessem choramingando para Yonvoo que queriam destruir tudo. A velocidade da rotação de cada esfera logo superou a velocidade do som e elas ficaram tão rápidas quanto a velocidade da luz. As chamas foram divididas em várias seções que giravam em diferentes direções, causando calor com a fricção. Brilho e calor preencherão o andar como um tornado. Mas mestre, vai ser só isso mesmo? Parece meio assustador. Claro que não, ele queria criar uma nuvem ou uma galáxia de esferas, mas esse parecia ser seu limite. Posso me esforçar para aumentar a quantidade depois. Yonvoo tinha um plano que faria Shamon desmaiar se descobrisse o que era. Ele ativou o poder do Rei Obscuro. Ativação do vazio. De repente o espaço se dividiu e um abismo negro engoliu o pequeno sistema solar. A luz que iluminava o andar foi extinta. Shamon e os outros familiares seguraram o fôlego, sabendo que o olho da tempestade era o lugar mais calmo. Kubitara Negra, apoiando seu punho direito com a mão esquerda, Yonvoo apontou seus dedos para as montanhas pesadas como se estivesse atirando uma arma. Exploda. Esse simples comando teve um resultado espetacular. Svoosh. Instantaneamente, o vazio se alongou pelo céu e cerca de 100 meteoros caíram. Era uma cena tão linda e gloriosa que todos observando sentiram como se o tempo tivesse desacelerado. Mas assim que o primeiro meteoro colidiu com as montanhas pesadas, o tempo voltou ao normal. Não. Os gritos dos guardiões foram engolidos pelos sons das explosões. Uma única esfera fez a montanha central desmoronar e ainda havia 100 esferas restantes. Krrrr. Uma quantidade tremenda de poeira subiu enquanto pedras flamejantes caíam só para se transformar em cinzas com a tempestade de chamas. Uma energia afiada se condensou com os pensamentos e maldições das almas. Bum. As chamas negras engoliram os fogos coloridos, derivados do fogo da origem, das montanhas pesadas que decoravam o céu do 51º andar, revelando uma montanha chamuscada que começou a rachar e a se quebrar. As montanhas pesadas estavam sendo completamente destruídas. Um aglomerado de meteoros caiu, achatando o andar inteiro. Bum! A Sociedade Divina Deva ficou perplexa. A Sociedade Divina Asgard ficou chocada. A Sociedade Divina Olimpo está em silêncio. A Sociedade Demoníaca Infernal torce pelo seu aliado. A Sociedade Demoníaca Seitagi está te observando com um olhar cauteloso. Vimalacitra exclama surpreso novamente enquanto te observa. Ele envia um presente como um símbolo de sua apreciação. Cernuno fecha os olhos para esse evento chamativo. Todos os deuses observam o 51º andar. Todos os demônios discutem algo. O mundo celestial está prestando atenção em você. Está funcionando. Enquanto observava o andar sendo queimado e lia as mensagens que apareciam, Yonvoo se sentiu tranquilizado que sua técnica suprema seria o suficiente contra os transcendentes. Ele só precisou de 6 esferas para destruir as montanhas pesadas. O resto foi só um desperdício de poder mágico, pois acabaram caindo no nada. Mas como queria ver o limite do seu poder, ele não se segurou. Era provável que ele acabasse expondo a verdade para os deuses e demônios que poderiam se tornar seus inimigos ou aliados, mas não se importou. Esse não é o único modo de usar essa técnica. Ele poderia destruir territórios enormes, usar para projetar seu poder de fogo ou até mesmo em combate corpo a corpo.
Obviamente, ele não tinha planos de mostrar isso agora, mas séries como Vimalacitra e Sernuno provavelmente já tinham percebido que ele poderia fazer. Isso foi só um aviso para eles terem cuidado. O apóstolo e protetor da torre estante observando. Ele conseguiu sentir o olhar de todos por um momentaneamente. Bum! As explosões não pararam depois que as montanhas pesadas foram destruídas. Por causa da opção de faíscas inextinguíveis, elas voavam por todas as direções, causando mais explosões que possuíam o mesmo poder da primeira, criando tempestades de chamas, enquanto relâmpagos flamejantes caíam do céu. O chão se afundou dezenas de metros e lava começou a fluir como rios vermelhos, enquanto gás sulfúrico se espalhava. Toda a umidade evaporou por causa do calor intenso e as maldições e veneno que se espalharam pela atmosfera apagou o que restou. Tudo foi destruído, deixando somente um andar vazio para trás. Será que era assim que o fim do mundo das profecias se parecia? Os guardiões que tinham tentado aparecer através de portais também foram lançados para longe. Era um mistério onde eles acabaram indo parar. Alguns deles poderiam até ter desaparecido para sempre. Somente Yonvou e as sombras restaram no 51º andar. O céu agora estava vermelho e ventos negros sopravam pela terra. Mestre, se algum dia eu te irritar, me avise antes que seja tarde demais. Peço desculpas por tudo que fiz até agora. Shamon murmurou uma desculpa que não era bem uma desculpa. Naquele momento, uma risada familiar ecoou e um portal se abriu atrás de Yonvou. Ivo que apareceu. Oioio. Agora você está destruindo os andares deliberadamente. Você realmente está tentando se tornar um inimigo do escritório? O olho por trás de seu monóculo estava cheio de divertimento e choque. Em contraste, os guardiões atrás de Ivo que possuíam expressões rígidas no rosto enquanto seguravam suas armas. Eles emitiam uma aura violenta e estava claro que eles eram a unidade especial de polícia do escritório, um esquadrão especial que lidava com jogadores que quebravam as regras do escritório intencionalmente. Diziam que quando eles apareciam, até mesmo os transcendentes tinham que se ajoelhar. Isso era prova de como o escritório estava tratando esse incidente seriamente. Mas a unidade estava nervosa diante de Yonvou. Eles tinham visto como ele explodiu as montanhas pesadas e destruiu o andar. Explosões continuavam a ecoar até agora, criando rachaduras no espaço. Eles só tinham visto algo parecido durante o massacre dos dragões e nas batalhas entre o Todos por Um e o Rei Marcial. No momento, eles estavam tensos. Eu me rendo, mas Yonvou calmamente estendeu suas mãos. Ivo que arregalou os olhos. O resto dos guardiões foi pego de surpresa. O quê? Como assim? Eu destruí o andar, então estou me entregando. Tem algum problema? Foi uma resposta simples e sem vergonha. Os guardiões sentiram um impulso enorme de dar um tapa nesse indivíduo descarado. Capítulo 462, Escritório Central, 4. Eu tô dizendo que a gente precisa acabar com a raça daquele desgraçado nesse instante. HMPH. Mesmo já tendo essa idade, as suas sugestões são sempre: vamos acabar com a raça dele ou vamos matá-lo. É por isso que dizem que você é ignorante. O quê? Você tá dizendo que eu sou ignorante? Tem mais alguém aqui dizendo merda além de você? Filho da puta. Calem boca. O escritório não se surpreendia com incidentes envolvendo jogadores, mas a confusão de hoje foi sem precedentes por causa do jogador responsável pelo problema no 51º andar, o Rei Sombrio. Já que seu nome não era mostrado, até mesmo os guardiões o chamavam de Caim. Ele tinha recentemente sido marcado como um causador de problemas rank SSS pelo escritório. Ele havia feito jus ao seu nome explodido com o 51º andar. Durante a reunião inteira, Klus ficou esfregando suas têmporas enquanto sua dor de cabeça aumentava. Foi por isso que eu quis recusar a posição de diretor merda. Os Zodíacos, os 11 guardiões superiores, antigos 12, gritavam uns com os outros durante a reunião enquanto discutiam o que fazer com Yonvou. Cada zodíaco era assertivo e suas personalidades eram tão diferentes que eles raramente se juntavam assim.
Mas a severidade da situação exigia uma reunião urgente. Porém, a alegria de se juntar pela primeira vez depois de 30 anos não estava evidente entre eles. Em um canto, alguns rosnavam enquanto agarravam os colarinhos uns dos outros. Algum preguiçoso desgraçado estava bocejando em outro canto, um deles estava dormindo no meio da sala e outro estava chorando. Cluz não tinha ideia de como assumir o controle da situação. Merda, o que eu faço? Cluz hesitou por um momento. Não importava se a reunião durasse por um ano inteiro, desse jeito, eles não conseguiriam tomar uma decisão nunca. O codinome de Cluz era Yin. Ele era um tigre. Quando era um jogador, ele esmagava tudo de que não gostava sem nem pensar duas vezes, mas agora que tinha ficado mais velho e assumido a posição de diretor, ele estava muito mais paciente. Mas se continuassem assim, até mesmo Buda não conseguiria continuar calmo. Um olhar afiado brilhou em seu rosto e ele estava prestes a formar punhos com as mãos quando Ivok de repente bateu palmas. Clap! O caos parou. Oioio! Já que todos expressaram suas opiniões, o que acham de escutarmos a do diretor? Os guardiões tossiravam e viraram as cabeças. Ninguém se atreveu a olhar Ivok nos olhos. Cloud não conseguiu evitar de bufar. Apesar de todos serem duro na queda, todos eram cautelosos ao redor de Ivok. Ivok sabia um motivo. Ele e o dragão, Diablo, tinham a vantagem quando se tratava de força. Mas Ivok também possuía uma aura que intimidava aqueles ao seu redor. Era como se existisse uma barreira invisível ao redor dele que o fazia ser inacessível. Ele poderia fazer você encolher se ficasse de pé ao lado dele. Portanto, as pessoas sempre o tratavam com respeito. Ele não tinha amigos, mas também não tinha inimigos. Foi por isso que Ivok serviu 4 trimestres consecutivos como diretor do escritório. Se não dissesse que queria descansar dessa vez, ele teria continuado pela 5ª vez. Ivok também esteve na posição de guardião superior por mais tempo do que todos os outros. Ninguém sabia como um goblin, a mais inferior das espécies inferiores, conseguiu chegar a uma posição tão proeminente como essa, mas Cluz não importava, pois ele respeitava os fortes e sábios. O único problema é que é difícil de dizer o que ele está pensando. Os guardiões superiores normalmente cuidavam da lista negra de jogadores do escritório. Ivok estava encarregado do jogador no topo da lista, o Rei Sombrio. Apesar disso, Ivok nunca impunha qualquer restrição no Rei Sombrio. Essa era a única exceção, embora ele claramente tivesse seus motivos. Porém, já que ele sempre cuidava de forma eficiente de todas as suas tarefas, não havia nada do que reclamar sobre ele. Na verdade, Cluz ficou grato por Ivok ter conseguido chamar a atenção de todos. Ele assentiu e Ivok sorriu de forma compreensiva. Primeiro nosso problema com o Rei Sombrio, Cluz falou lentamente enquanto os olhos de todos os guardiões se fixavam nele. Ele inseriu o poder mágico em suas palavras e não permitiu que ninguém reagisse, então foi possível sentir a atmosfera tremer. Acho que devíamos fazer a mesma coisa que fizemos com o Rei Marcial muito tempo atrás. Alguém tem alguma objeção? Plop, plop. Yonvou estava sendo escoltado por 5 guardiões por um caminho estreito e escuro. Seus pulsos estavam envoltos em algemas. Eles observavam Yonvou cuidadosamente para caso ele de repente tentasse atacá-los, mas Yonvou não tinha nenhum interesse neles. Ao invés disso, ele olhou ao redor de forma relaxada enquanto caminhavam e examinou as algemas que estavam selando seu poder mágico. Definitivamente não era ferro divino. O que será que era? Se soubesse, ele teria vários usos para esse material. Ele também verificou as mensagens que apareceram. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu um adicional de 140.000 karma. A sua recompensa, todos os desafios foram completados. Você bateu um novo recorde nesse andar. Você gostaria de registrar o seu nome no Hall da Fama. Você gostaria de ir para o 52º andar.
Felizmente, o desafio problemático do 51º andar tinha terminado e ele conseguiu bater todos os recordes esmagadoramente mais uma vez. Escalar as montanhas era o desafio, mas já que eu as destruí e pisei nos pedaços, a torre deve ter julgado que era a mesma coisa. Algumas vezes o sistema da torre era extremamente exigente, mas também ignorava algumas brechas. Provavelmente havia alguma regra para isso, mas Yonvou não sabia exatamente o que era. Ele não estava preocupado com mais nada, já que tinha se livrado de um desafio problemático e entrado em contato com o escritório como queria. Além disso, ele estava especialmente satisfeito com a nova técnica suprema que tinha criado. Arte da espada meteórica número. Calculando proficiência. 2,5% descrição. Uma arte de espada baseada na onda de fogo que combina o conjunto celestial, traços do corpo de dragão divino demoníaco, a santidade do trono da morte, o poder do rei obscuro, milhares de canais e outros poderes para criar uma grande quantidade de esferas de ki de espada. Dependendo de como for usada, pode ser aplicada em várias situações. Todos os deuses e demônios estão de olho em seu poder explosivo e potencial. No entanto, ainda há possibilidade de melhora por causa de sua natureza incontrolável. Criação de esferas. Contanto que tenha controle e poder mágico, você pode criar uma grande quantidade de esferas de ki de espada. As esferas rotacionam por conta própria, mantendo sua forma e ficam maiores dependendo da velocidade da rotação. Os outros efeitos são os mesmos da opção onda de fogo. Emersão do sistema estelar. As esferas orbitam ao redor de você. A luz e o calor resultantes influenciam as outras esferas e amplificam o poder. Quanto maior a quantidade de esferas, maior o efeito de amplificação. Você pode controlar as esferas de ki de espada e no momento em que param de girar ao seu redor, elas explodem. Desconhecido. Essa é uma habilidade lendária. Você é o único que pode usá-la e não pode ser passada ou ensinada para outro jogador. Essa é uma habilidade incompleta. Pode ser melhorada para um poder ou autoridade divina. Complete a habilidade para criar uma habilidade superior própria. Usos aplicáveis. 2. Sistemas estelares. Protege seu corpo com um grande número de esferas. Chuva torrencial. Uma grande quantidade de esferas bombardeiam o local designado. Uma habilidade lendária. Yonvou cerrou os punhos assim que viu essas palavras. Era uma habilidade que nunca poderia ser compartilhada ou ensinada, então era como uma habilidade única dele. Os Shokushi e os 1000 olhos de Lide todos por um, os extremos marciais do rei marcial e o verão azul da rainha do verão eram todas habilidades lendárias. Claro que ele ainda tinha um longo caminho até chegar no nível deles, mas já era um feito incrível ter a mesma base que eles. Isso significava que o sistema da torre o tinha reconhecido. Além disso, habilidades lendárias podiam ser chamadas de outra forma, poderes e autoridades divinas. Eram a força que simbolizava a santidade dos deuses e demônios transcendentes. Quando Yonvou completasse a exuviação e adquirisse transcendência, essa habilidade naturalmente se tornaria seu próprio poder ou autoridade divina e o ajudaria a estabelecer sua posição. Isso era uma conquista incrível. Ele tinha chegado bem próximo da exuviação. O nível de sua alma provavelmente também tinha aumentado. No entanto, não era somente o tipo de habilidade que o deixava entusiasmado. Agora ele tinha certeza de que essa habilidade funcionaria contra os outros transcendentes que ele enfrentaria no futuro. Se ele a desenvolvesse bem, seria o suficiente para lutar contra todos por um também. Mas é claro que antes eu vou ter que esfregá-la na cara do mestre. Enquanto organizava seus pensamentos, ele parou quando o guardião na frente dele parou também. Chegamos. O guardião olhou para ele de forma feroz com um ar vicioso que poderia se comparar a vários dos 9 reis. Mesmo se Yonvou lutasse contra ele com todas as suas forças, ele não poderia garantir uma vitória. Pelo que fiquei sabendo, ele é um guardião de nível médio. Incrível! O escritório não se envolve somente com eventos específicos. O propósito deles é observar cada andar e desafio e garantir que tudo corra bem.
Eles também guiam os jogadores e realizam as tarefas que o sistema não consegue administrar. Eles são como os espíritos da torre. Talvez seja por isso que alguns jogadores consideram os guardiões como NPCs protegidos pelo sistema. Para mim, eles são idiotas. Ser abençoado pela torre e se tornar um espírito, se pensassem um pouco mais nisso, veriam as implicações. Não se sabia muito sobre a identidade dos guardiões. A maioria deles usava apelidos ou codinomes. Mas John Evil tinha conseguido descobrir a maioria de suas identidades. Na verdade, quando a pessoa se tornava um High Ranker, ela cruzava frequentemente com os guardiões, então várias pessoas descobriam quem eles eram. High Rankers que desapareceram de repente muito tempo atrás, aqueles que muitos acreditavam estarem mortos ou terem se escondido, aqueles com desejos ou objetivos desesperados, mas que nunca tiveram a habilidade de alcançar o topo e morreram sem paz. Ou aqueles que se tornaram escravos vinculados ao sistema porque foram tomadas por sentimentos e angústias que não podiam abandonar. Eles são os seres lamentáveis que observam silenciosamente as novas ondas de jogadores, lembrando-se de seus próprios passados enquanto colocam as coisas em ordem. Isso que são os guardiões. Eles já foram reconhecidos por suas habilidades e talentos brilhantes. Eles subiram a torre para chegar ao topo, mas devido a confrontos com outros rankers, falta de poder, talento limitado, escassez de habilidades, o desencorajamento do todos por um e outros obstáculos, eles foram forçados a abaixar suas espadas. Mas por não conseguirem deixar de lado o objetivo da torre, eles se tornaram vinculados a ela e ficaram presos em seus passados. Eles nunca poderiam se revelar ou espalhar seus nomes, pois estavam fadados a continuar nas sombras. O guardião que trouxe Yonvou até aqui era um deles. O homem que uma vez foi conhecido como o rei das criaturas míticas e foi até mesmo um oponente desafiador para todos por um. Agora ele era um guardião de nível médio desconhecido. Se soubessem, aqueles que diziam ser descendentes dele ficariam chocados. Porém, Anabi continuou com um tom indiferente, como se não se importasse com sua situação. Você foi sentenciado com uma suspensão. Uma outra pessoa vai te guiar do lado de dentro, então nem pense em causar mais problemas. Use esse tempo para refletir. Anabi apontou para o caminho escuro sem nenhum raio de luz. Uma cela e tarefas que tinham que ser completadas esperavam por Yonvou no final. Ele teria que ficar lá até que sua sentença se completasse. Era isso que significava ser sentenciado com uma suspensão. Com seu poder mágico e sentidos selados pelas algemas, o certo seria ele se sentir engasgado por frustração. O sistema que o ajudava estava bloqueado, o que o faria se sentir como se tivesse perdido todos os seus poderes. Não havia punição pior para jogadores que possuíam capacidades físicas fortes. Era por isso que jogadores que recebiam sentenças de suspensão passavam a ter dificuldades depois de alguns dias e tentavam fugir dali. Mas eles eram impedidos pelos guardiões cabeças de ponte, pessoas habilidosas como Anabi. NT, cabeça de ponte na terminologia militar, é uma posição do outro lado de um rio ou mar, em território inimigo, ocupada provisoriamente para permitir um avanço ou desembarque adicional. NR. Eu consigo imaginar para o que a Yumi usa esses conhecimentos militares. Yonvou lançou um olhar para Anabi e entrou na prisão sem dizer nada. Anabi ficou surpreso, pois estava esperando que Yonvou resistisse, mas ele simplesmente o ignorou. Ele na verdade queria entrar nessa prisão. Ele só tinha se esforçado para conseguir a atenção dos guardiões para que pudesse entrar em contato com ela, a Lorde Vampírica. Ela era o ser que aterrorizou todos na torre com seus familiares, somente para desaparecer sem deixar rastros, a verdadeira dona da espada vampírica de Batory que Yonvou sempre usava. Erzsébet Batory estava dentro dessa prisão. Continua no próximo vídeo.